que deu o seu sim e hoje está aqui presente para trazer a palavra de Deus. Que tu possas estender as tuas mãos. Vamos abençoar já desde agora a missão do Jove, a entrega dele no dia de hoje. Que o Espírito Santo de Deus hoje batize a tua família, meu irmão, aqueles que ficaram lá na tua casa. Que hoje o Espírito Santo de Deus te use como instrumento fiel do Senhor. E que tu possas trazer o próprio Deus para nós por meio da sua santa palavra. Que hoje o Espírito Santo de Deus renove as tuas forças, renove o teu sim e fortaleça a tua caminhada. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Vocês estão bem? Ô povo de fé, vocês, hein? Amém. Pode sentar. Eu vou me apresentar rapidamente. Carinhosamente, meus irmãos de caminhada me chamam de Jove, né? Mas eu me chamo Jovencir Florencio, tenho 47 anos. Moro aqui na cidade vizinha de vocês, Brusque. Sou pai de 4 filhos. O João Lucas tem 18 anos, a Amanda com 23, Pedro Miguel com 13. E esse ano o Senhor nos deu mais uma gestação, mas com 7 semanas Ele chamou, né, o nosso anjinho para estar junto com Ele lá intercedendo por mim, pela minha esposa, pela nossa família. E a gente com certeza vai cada vez mais seguir firme, querendo estar sempre sendo batizado pelo Espírito Santo para permanecer nessa caminhada para um dia encontrar Ele. Amém? E a noite de hoje, né, como os irmãos já falavam, a palavra ela é direcionada a famílias batizadas no Espírito Santo. E o que significa isso? Né? Famílias batizadas no Espírito Santo. São famílias que recebem a força que vem do alto para serem robustecidas, serem transformadas, revigoradas pela ação do amor do Pai. Como a própria palavra de Deus, né, Paulo fala à comunidade de Romanos, né, capítulo 5, versículo 5b, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós vamos entender um pouquinho disso. Queria que você abrisse a palavra, você que trouxe, em Atos 2, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1. Uma palavra muito conhecida de todos nós, Renovação Carismática Católica, mas foi a palavra que mais uma vez o Senhor escolheu para essa noite, para todos nós. Amém? Diz a palavra de Deus: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reunia-se muita gente e maravilhava-se de cada um
os que ouviam falar de sua própria língua, profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos os que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Aí vamos lá para o versículo 12. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Oh, que palavra linda, né? Ela inicia dizendo, né? Chegando o dia de Pentecostes. Que é Pentecostes? É o grande dia da promessa. A vinda do Espírito Santo. Quando Jesus estava com os discípulos, para nós entendermos um pouquinho desse contexto, né? Um pouco antes dele se entregar por mim e por você na cruz, estava ele lá e em algumas vezes ele falou àquele povo sobre esta promessa que viria. O Paráclito, o Espírito Santo, o amigo, o Consolador, aquele que viria para dar força, aquele que jamais os deixaria, que jamais os deixaria se sentir órfão, como a própria palavra de Deus vai dizer para mim e para você. Esta promessa é aquele que iria fazer eles recordar sobre todos aqueles ensinamentos que Jesus estava ali fazendo. Então, após a entrega de Jesus na cruz, a sua ressurreição, ele então aparece a eles, se manifesta, a palavra vai dizer, nós vivemos há poucos dias, não tem como nós esquecermos, nós cristãos, né, que o Senhor manifestou-se por 40 dias no meio deles, comendo com eles, estando com eles, e era preciso que ele fosse, ele já havia alertado eles, é preciso que eu vá para que venha o Paráclito, o advogado. Mas Jesus, antes de deixá-los, disse: não se afastai de Jerusalém. Palavra que vinha muito forte no meu coração, isso, irmãos. Jesus disse para aqueles discípulos: não se afastar de Jerusalém. Jerusalém é lugar de promessa. E o que o Senhor inflamava o meu coração, meus irmãos, que vocês têm uma maturidade espiritual, que vocês fizeram a melhor escolha da noite de hoje, numa sexta-feira com esse frio. Não se afastar de Jerusalém. Estar no lugar aonde Jesus deseja que você esteja, que a sua família esteja, para ser batizada no Espírito Santo de Deus. Só foi capaz aqueles discípulos porque eles acreditaram no Senhor. E eu acredito, meus irmãos, que todos nós hoje seremos repletos, cheios, impregnados do Espírito Santo de Deus. Não tenho dúvida nenhuma que acontecerá o que aconteceu. A palavra vai dizer para mim e para você que soprou um vento dos 4 cantos dentro daquela casa. Não sei se vocês prestaram atenção, a hora que eu enfatizei ali que eles se encontravam sentados dentro daquela casa. Como que você se encontra aí, irmão, agora? A grande maioria, não seus servos que estão intercedendo por vocês, estão sentados. Desceu sobre eles línguas de fogos que se repartiram e deixaram todos eles cheios do Espírito Santo. E eu profetizo que acontecerá na vida de vocês hoje. Um novo Pentecostes, que eu tenho certeza que a grande maioria que está aqui já foi batizada no Espírito Santo, senão não estaria aqui, mais uma vez eu repito, numa sexta-feira dessa de frio, convidando para estar em casa. A minha esposa foi uma que aos 49 do segundo tempo desistiu. Ela estava o dia inteiro para vir,
Ela está um pouco resfriada e agora, antes de estava me arrumando para vir, ela disse, amor, tu vai ficar muito chateado se eu não ir, tenho muita friagem, ficar mais tempo, doutor, não, quer ir. Amém. Mas vocês decidiram, escolheram a melhor situação, que é estar aqui na presença de Deus, embora várias dificuldades. De se doar um pelo outro, a ponto de se entregar um para o outro, a ponto de renunciar muitas vezes as minhas vontades, os meus desejos, porque família é isso. Tem um dos jovens lá de Duquesne, o David, não vou arriscar o nome dele aqui para vocês não rirem, que agora não é momento de rir, o sobrenome dele, né, porque o meu inglês é péssimo, né? Mas o David, que é um dos jovens de Duquesne, quando nasceu a Renovação Carismática Católica em 1967, ele tem uma definição sobre batismo do Espírito Santo que diz que ela é como um dinamite, que ela implode o nosso interior e preenche com o amor de Deus. Olha só que forte isso. E quando eu rezava essa tarde, o Senhor falava muito forte nessa palavra de implosão, que Ele queria fazer uma implosão no nosso coração, mas era uma implosão para reconstrução e não para destruição. Uma implosão com um batismo no Espírito Santo que vai romper as barreiras, a barreira do nosso orgulho, a barreira da nossa falta de perdão muitas vezes, uma implosão para derrubar os muros que muitas vezes nós criamos dentro da nossa casa, nós criamos dentro do nosso relacionamento, onde nós levantamos uma parede, um distanciamento, muitas vezes para com os filhos, para com a esposa, para com o esposo. O dinamite para implodir o coração de pedra, muitas vezes. Eu não sei se aqui em Itajaí tem pessoas com um coração de pedra, endurecido. A gente olha, Deus, como que o coração dele pode ser tão duro? Como que o coração dela
se afastar. Que comemorar no outro dia, porque eu cheguei em casa já era 11 horas da noite. Eu trabalho lá em Florianópolis, daí cheguei em casa ali em Brusque já eram umas 11 horas. Aí a gente saiu para jantar no sábado à noite. Nós chegamos num restaurante, sentamos, que agora nós fizemos um combinado. Quando a gente sai, o celular fica no carro, fica em casa. Porque antes, de vez em quando, um cliente mandava uma mensagem, pegar o celular, a gente já... Então, hoje a gente está, graças a Deus, o Espírito Santo tem trabalhado muito em nós. Nem sempre foi assim, tá, irmãos? Mas é um combinado, a gente tem feito muitos combinados e esse é um que dá certo. E como dói no nosso coração. A gente entrar no restaurante, daqui a pouco chega um casal com o melhor celular, com a roupa, você já vê que sim, que são pessoas bem-sucedidas, né? Sento de frente um para o outro, cada um abre o seu celular e fica rodando, não se vê um diálogo, não se vê uma conversa. Até quando o garçom chega, eles não percebem. Às vezes a gente sai por aí, dói o coração de ver casais, cada um no seu celular e uma criancinha com 1 ano e pouco com um tablet na mão, para distrair, para não incomodar. Cada vez mais vão colocando a presença do demônio dentro das casas sem perceber. E a gente precisa, meus irmãos, pedir a graça do Espírito Santo, a maturidade, que nem eu falei, eu e minha esposa nem sempre foi assim. Mas a gente foi aprendendo errando, a gente foi aprendendo onde que o Espírito Santo trazia em nós essa graça de revelar o que nós estávamos errando. Nós vivemos muita batalha. E é dificuldade, meus irmãos. A gente serve junto, a gente está na igreja direto, juntos, com a graça de Deus, mas pense nas batalhas que se levantam. Não sei, eu acho que vocês aqui não experimentam isso, né? Mas pense lá em Brusque as batalhas que se levantam dentro do nosso relacionamento. E esses dias, em meio de umas situações lá, eu saí para um grupo de oração e eu ia pregar batismo no Espírito Santo. E aconteceu uma situação lá em casa, então a gente tinha feito um combinado de, por mais que um desconcordasse, né? Porque lá em casa eu sempre estou certo. E ela fala que eu sempre estou errado. Aí a gente tem horas que não consegue entrar num conceito. Tem um irmão que riu aí, eu acho que na casa dele também é assim. E daí, graças a Deus, a família é casal assim ou não, que de vez em quando tem umas dificuldades, glória a Deus. Pensei que era só lá em casa. E eu fui sair de casa, mas a gente tinha feito um combinado que, por mais que discordasse, a gente, né, não ia sair de casa sem se dar um beijo, sem dar um abraço. Fui dar um beijo nela, ela me deu um beijo bem diferente do que eu gostaria de receber. E eu fui para a pregação. E fui com o coração chateado, né? E era uma palavra, e o Senhor tinha falado para mim, no momento, né, de oração, que muitos problemas, muitas coisas que acontecem na nossa vida é falta de batismo no Espírito Santo. E daí no momento de oração nós começamos, e eu tinha anotado no caderno, e eu disse assim, meu Deus, eu não vou ler isso, né? Aí daqui a pouco se levantou uma irmã no meio da multidão e disse assim, o Senhor revela para mim aqui, que um casal hoje teve uma discussão e você já teve um entendimento que é falta de batismo no Espírito Santo. Deus é Deus, irmãos. Eu estou testemunhando isso para vocês, para que vocês entendam que as mesmas dificuldades que vocês passam, a gente passa também.
Aí quem sabe você olha, mas é fácil para vocês, porque vocês estão direto da igreja, vocês estão lendo. Não, as batalhas nossas são as mesmas de vocês. E as falhas nossas são as mesmas de vocês. Só que quanto mais a gente estiver alicerçado na palavra de Deus, com intimidade com Deus, na oração, clamando o Espírito Santo, que batismo do Espírito Santo não é hoje aqui. Batismo do Espírito Santo é todos os dias. É um exercício que eu preciso ter diariamente. Agora, de tantos e tantos combinados, nós fizemos um combinado, está bem legal, porque os irmãos ali conhecem ela, é a mulher mais linda que existe no mundo, a minha mulher, mas ela é a mais braba, pensa numa lemoa braba, mas é a mulher mais linda desse mundo, mais braba, então só que hoje a gente já tem essa maturidade espiritual, o Espírito Santo foi me revelando muitas vezes, que tudo que eu achava que ela estava me tratando mal, que tudo que eu achava que ela estava sendo ríspida, é o jeito dela, é a linguagem dela. E a minha linguagem já é diferente, a minha linguagem é eu gosto de abraçar, eu gosto de, até quando ela está meio irritada, assim, eu não percebo, e eu quero abraçar, e eu quero beijar, e eu quero passar a mão no cabelo, e a vontade dela naquele momento é me dar uns tapas na mão. Só que o que acontece? O Espírito Santo foi revelando para ela que é a minha linguagem. E hoje a gente ri muito, brinca, né? Hoje é quase todos os dias que eu digo assim, não é fácil, né, amor? Daí ela disse, não é fácil, amor. Aí naquele momento a gente entende que a gente precisa clamar o Espírito Santo para nos dar força e nos dar paciência. E assim é. Quem sabe você está aqui e você diga, é fácil quando os dois querem. Mas eu vou dizer para vocês, meus irmãos, quando uma pessoa deseja verdadeiramente que o batismo do Espírito Santo aconteça, para Deus nada é impossível. Eu testemunho para vocês da minha mãe. Minha mãe, quando eu fiz 16 anos, ela teve um encontro, num retiro da Renovação Carismática Católica. E, olha, pensa eu, 16 anos mundano, né? 16, 17, 18 anos. E eu saí de 18 anos, saí da minha cidade, vim morar aqui para o litoral, mas era a encheção de saco da minha mãe toda a vida. Você precisa fazer um retiro das carismáticas, você precisa fazer um retiro das carismáticas, você precisa fazer um retiro das carismáticas. Eu digo, o que é isso? Não tinha conhecimento do que era a Renovação Carismática Católica, mas não suportava ver o nome carismática, porque de tanto que ela me enchia o saco. E aquela mulher, desde os meus 16 anos de idade, de joelho dobrado, rezando. Aos meus 36 anos eu estava passando por uma situação de depressão, já tinha experimentado de tudo no mundo, nada me fazia feliz, nada me agradou. Aí veio as frustrações, a decepção, a depressão, síndrome do pânico, pensamentos de morte, não tinha mais vontade de viver a vida. E aos 36 anos eu fui batizado no Espírito Santo dentro de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Aquela noite eu fui lá conhecer o que era a tal da carismática e ali eu fui batizado no Espírito Santo. E a minha mãe estava a 640 quilômetros de distância. E o Senhor escutou a oração daquela mulher. Por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, não tem impossível para Deus quando nós acreditamos. Quem sabe você que pensa, eu estou lutando pelo meu casamento sozinho, porque o outro não cede, estou lutando pelo meu filho está perdido. Com 18, 19 anos, 20 anos, se você falasse para minha mãe, o teu filho vai ser um pregador da palavra, ela ia dizer, você está louco. Não tem como, eu só rezo para que ele mude de vida, para que ele sossegue um pouco. Só para isso que eu rezo. Agora, ele ser um pregador da Renovação Carismática Católica, isso eu acredito que ela ia dizer, eu duvido. Mas para Deus, nada é impossível. Mas precisa a gente se abrir para a manifestação do Espírito Santo. Ela estava lá, como eu falei para vocês, 640 quilômetros intercedendo por mais de 20 anos. E ela nunca desistiu daquele filho.
E o Senhor veio e encontrou-me, e depois daquela experiência, minha vida deu um 360. Eu tive um novo sentido. Onde eu não via mais sentido para a vida, cada vez mais o Senhor foi me trazendo pessoas que foram me levando a mostrar que existia um outro mundo totalmente diferente do qual eu conhecia. Por 36 anos eu fui enganado pelo inimigo. Então eu não sei por que o Senhor me traz para testemunhar isso para vocês. Até nem queria testemunhar essa parte, o Senhor disse, você precisa falar. Porque quem sabe você, mãe, vive uma situação assim, achando que não tem mais como resolver a situação do teu filho. Quem sabe o distanciamento está há muito tempo. Eu essa semana fui pregar na terça-feira num grupo de oração, de seminário de vida, e depois um senhor veio falar comigo. Separou, a esposa, depois de 30 e poucos anos, a esposa botou para fora de casa, tão brigado, ele está meio voltando para a casa da mãe dele, morando, meio que nem sabia direito o que estava fazendo, o que tinha acontecido agora semana passada. Aí ele falando que eles estão 5 anos sem falar, tem 2 filhas, 5 anos sem falar com as filhas. Família, é falta de batismo no Espírito Santo. Não dá para nós vivermos assim. A própria palavra de Deus ensina para mim e para você, que não adianta nós darmos a oferta, deixarmos a oferta no altar, se nós estamos em dívida com o outro. Diz a palavra de Deus, deixa a sua oferta no altar, mas vai se reconciliar com o outro, só assim a tua oferta é válida. Não é o jovem que está falando aqui. Mas precisa fazer uma abertura, eu preciso querer, eu preciso desejar. Como eu falava para vocês, a minha mãe intercedeu, a minha mãe rezou, a minha mãe falou, mas precisei eu me mover e ir para aquele grupo de oração. Chegar lá e dizer assim, eu não quero mais essa vida. Senhor, eu escancaro a porta do meu coração para você. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo, eu quero provar esse novo. Porque às vezes as pessoas vão, nada muda, mas a gente vai com o coração fechado. O Senhor diz, hoje você vai ser batizado, hoje a tua casa vai ser transformada, hoje o Espírito Santo de Deus vai entrar na tua casa de uma forma que há muito tempo você não sente. Aí eu digo, não, mas isso não é para mim, é para alguém que está aí, mas para mim não é, porque toda a bagunça que está lá em casa, toda a situação que eu estou vivendo não é. Apocalipse 3:20 tem aquela passagem muito rica que diz, estou à porta e bato, se abrir eu cearei com ele e ele comigo. Essa palavra é muito forte, porque o que está acontecendo muito dentro das nossas casas, eu sei que aqui não, né? É um povo bem santo, mas quem sabe na casa do vizinho, é isso aí, Jesus está para o lado de fora. Porque se a palavra está dizendo, eis que estou à porta e bato, Jesus está para o lado de fora. Porque muitas vezes é pesado abrir a porta e dizer, Jesus entra. Porque isso vai precisar que nós renunciamos muitas coisas. A pessoa que verdadeiramente é batizada no Espírito Santo, ela assume e diz assim, não Senhor, eu quero você na minha casa, eu quero que você mude essa situação. A porta está escancarada, vem e entra Senhor, fica aqui, não cabe mais as outras coisas aqui. Faz essa implosão, Senhor, que você deseja fazer. Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão essa noite. A porta do amor de Deus, ela jamais se fecha para mim e para você, jamais. Então, se você está numa fase, quem sabe, que não está sentindo mais o amor de Deus na tua vida, que não está sentindo mais o amor de Deus na tua casa, que você tem um sentimento, quem sabe, de abandono, é falta de batismo no Espírito Santo, é falta de desejar, porque a própria palavra diz para mim e para você, da promessa, a promessa veio para eles e é trazida para mim e para você. Nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, mas o que o Senhor quer fazer, Ele quer mexer mais, Ele quer batizar mais, Ele quer que eu e você recebamos essa força. Não, eu preciso entrar nesse coração, eu preciso fazer nova todas as coisas.
Eu preciso tirar esse distanciamento, eu preciso tirar essa cara muitas vezes fechadas, eu preciso tirar essas brigas, essas picuinhas que por poucas coisas estão entrando nas nossas casas e o inimigo tem feito a festa. É decisão, irmãos, é querer realmente que Deus faça. Tem uma história que eu queria dividir com vocês. Esses dias eu vi o Padre Cristian contou essa história, eu acredito que a grande maioria escutou, mas o Senhor incomodava muito para mim falar sobre essa decisão que eu e você precisamos tomar na noite de hoje, porque não dá para esperar para amanhã, irmãos, que nós não sabemos do dia de amanhã. Nós precisamos decidir pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa felicidade. Tem pessoas que dizem e se acomodam, assim, o que eu mais tenho medo é de escutar carismático dizendo que eu aceito o sofrimento, que eu vim aqui para sofrer, a gente vai passar sofrimento nessa vida e tem que sofrer porque lá na eternidade eu vou viver a felicidade. Não, Jesus não quer isso para mim e para você, meus irmãos. Jesus quer que nós sejamos famílias felizes. É só você olhar os frutos do Espírito Santo. É alegria, é bondade, é paciência. Jesus quer isso para mim, Jesus quer isso para você. O que está se referindo muitas vezes que fala que nós teremos aflições, nós teremos. Nós teremos dificuldades, nós teremos aflições, vai ter dia que nós vamos chorar, vai ter dia que vão ser pedrada, vai ter dia que nós vamos passar muita dificuldade, vai ter a perca do trabalho, vai ter a doença que vai chegar na nossa porta, vão ter crises. Não adianta eu passar a mão na cabeça e dizer para vocês que hoje vocês vão ser batizados no Espírito Santo e vai resolver o problema de vocês. Mas se nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo como família, nós vamos enfrentar juntos, nós vamos enfrentar isso com a paz que vem do Espírito Santo. Nós vamos acordar de manhã cedo e vamos dizer: Senhor, hoje eu estou desempregado ainda, mas manda o Teu Espírito Santo sobre a minha casa. Não deixa a falta de fé, não deixa que o medo tome conta, não deixa que nós passemos necessidades. Derrama, batiza, Senhor, com Teu Espírito Santo. Precisamos viver, sim, felizes, em meio às dificuldades, em meio às provações. Mas é decisão. E a história que eu ia contar do Padre Christian, tinha uma família que estava viajando, o pai, a mãe e o filho, e eles sofreram um acidente, e morreram. Daqui a pouco eles se dão conta, estão em cima de um muro, sentados três. Aí o pai, muito brincalhão, muito da festa, olhou para um lado, era o céu. Estava lá Nossa Senhora, estava lá Deus no trono, Jesus Cristo, estava ali todos os santos, e aquela alegria, aquela harmonia, aquelas canções, povo carismático animando, e eles todos felizes diziam para eles: vem, vem, vem. Olharam para o outro lado, era choro, rangido de dentes, gritaria, fogo, pessoal todo queimado, todo chorando, tudo gritando. E o inimigo estava lá, rindo, escancarado, de braço cruzado. Aí o cara, muito brincalhão, disse: ei, o inimigo aí, o coisa ruim. Ei, o teu marketing aí está muito ruim, lá o negócio está bem melhor. Vê se faz uma propaganda boa, porque quem que vai querer descer para esse lado? Aí o coisa ruim olhou para ele: quem que disse que tem como você descer para o outro lado? Todo aquele que está em cima do muro é meu. E é isso, meus irmãos. É uma história, mas é uma história para que eu e você possamos refletir. Todo aquele que está em cima do muro está no caminho errado. Eu queria te convidar hoje a descer do muro. Tem a Pet, que é uma das pioneiras também, que estava naquele retiro de jovens, pioneira da RCC.
ela diz que no dia que eles foram batizados no Espírito Santo, ela fez uma oração e ela disse: Espírito Santo, se você pode fazer mais em mim, eu quero. Vamos fazer uma oração, irmão, vamos se arrumar ali, o ministério vai se arrumar, os servos estão por aí também. Eu acho que está bastante espaçoso no meio, irmãos. O Senhor me dava uma moção. O que acontece? A palavra de Deus é muito clara para mim e para você, que os discípulos estavam sentados dentro de uma casa. Então, a Pet tem uma frase também dela que diz: tudo que o Espírito Santo toca, Ele transforma. Eu queria que você se entregasse do jeito que você está sentado aí. Nós vamos orar com vocês. Se você sentir vontade de abraçar a pessoa que está do teu lado, a tua família, você que está sozinho, se quiser se abraçar, se quiser simplesmente só fechar os teus olhos. Não tenha medo de se entregar nesse momento. E não se assuste que pode um servo chegar, tocar em você, se sentir no coração dele de rezar por vocês, de rezar por este casal, de rezar pela tua família. Mas eu queria que você verdadeiramente, irmão, irmã, família, abrisse o teu coração. E tivesse esse desejo, sabe, falasse no silêncio do teu coração, como a Pet mesmo falava: Senhor, Espírito Santo, se tu podes fazer mais em mim do que tu já fez até hoje, eu quero, eu desejo. Vai reconhecendo a maior forma de nós mudarmos de vida e sermos transformados pela graça do Espírito Santo de Deus, é reconhecer as nossas falhas e as nossas fraquezas. Vai dizendo: Senhor, sim, a hora que o jovem falou ali que eis que estou à porta e bato, realmente eu tenho te deixado para o lado de fora da minha casa, Senhor. Um dia eu abro, te deixo entrar, mas no outro eu te peço licença e diz: sai, Jesus, porque hoje não tem espaço para você dentro da minha casa, dentro do meu coração. Se entregue, irmão. Se entregue ao Espírito Santo e diz: Senhor, eu quero provar o extraordinário que vem de ti. E Senhor, se tudo que tu tocas, tu transforma, toca em mim, Senhor, toca na minha vida, toca na minha casa, toca no meu passado, Senhor, toca nas áreas que precisam ser restauradas no meu casamento. Pessoas, irmãos, que vivem uma vida inteira brigando, uma vida inteira se agredindo, uma vida inteira trocando palavrões e discussões, querendo ganhar as batalhas, e muitas vezes nem sabe por quê. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, meu irmão e minha irmã, porque Ele quer trabalhar áreas da tua vida, do teu passado e da tua história, que nem você se dava conta que você trouxe essas dores, esses sofrimentos que nem eram para estar ainda dentro da tua casa e estão. Caminha, Senhor, no meio deste povo, Senhor Jesus. Sopra vento impetuoso no meio desta igreja. Toca, Senhor, em cada um desses irmãos que se colocaram hoje na tua presença, Senhor, e vieram buscar algo que vem de ti, Senhor. Muitos deles estão igual aqueles discípulos se encontravam naquela noite, Senhor, naquele dia, incrédulos, com medo, assustados. Você, irmão, que chegou cansado nessa noite aqui neste grupo de oração, o Senhor restitui as tuas forças. O Senhor te batiza nesse momento com o Espírito Santo. Você, irmã, que se sente fraca, que tem pensado em desistir do teu matrimônio, que não se sente amada, que não se sente desejado,
Sinta a presença do Espírito Santo de Deus no teu coração. Quem sabe essa pessoa, o jeito dela amar é esse, e você vai ter que aprender a conviver com isso. E você vai precisar conviver com as tuas dores e com os teus sofrimentos para não deixar esse matrimônio. E lá na frente, com certeza, o Senhor te honrará e você mesmo vai testemunhar a graça desta noite, da força que vem do alto. É esse Espírito Santo que está sendo colocado dentro do teu coração, que reaviva, que faz novas todas as coisas. Tira, Senhor, toda a solidão que existe dentro desta igreja. Pessoas que se sentem só, que mesmo convivendo com outras pessoas, sente uma solidão, sente um vazio. Batiza, Senhor, com o teu Santo Espírito essas pessoas. Enche com a tua graça. Faz nova todas as coisas, Senhor Jesus. Vai curando homens e mulheres, Senhor, dentro desta igreja. Desce línguas de fogo, Senhor, como na palavra que o Senhor trouxe para nós. E eu tenho certeza que descerá sobre esses irmãos e irmãs. Línguas de fogo que desce do céu. Se divide cada uma, toca cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui. Cada um com as suas necessidades, cada um com as suas angústias, cada um com os seus sofrimentos, cada um com as suas renúncias. Batiza, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus, sobre essas mulheres. Mulheres com dificuldade, Senhor, de reconhecer Nossa Senhora como mãe, como rainha, pela ausência que tiveram na sua infância, na adolescência, do amor da mãe. Você sabe que é você, mulher. Não tenha medo de se entregar nesse momento. É o Espírito Santo agindo no teu coração, querendo curar essas inferioridades, essa saudade, essa ausência. Visita, Senhor, essas mulheres que sentem a ausência, que quem sabe conviveram com as mães, mas não se sentiram amadas. A palavra amor, o abraço, o afeto, o carinho, são situações que não foram registradas na tua infância e isso faz falta. O Senhor te visita nesse momento, está te curando, está tocando com o Espírito Santo nesse coração, liberta esse perdão. Que o Espírito Santo preencha essa falta, esse carinho, esse distanciamento. Quem sabe mesmo assim ainda você sinta muita falta da tua mãe, que talvez não está mais presente, mas você não se tocava, que talvez não conseguiu ser uma boa mãe, ou não consegue ser uma boa mãe por causa dessas feridas, por causa desses traumas. Batiza, Senhor, com o teu Santo Espírito essas mulheres. Batiza aquelas que ainda estão endurecidas, porque as feridas são tão grandes. A dor foi tão grande que não consegue liberar o perdão. Mas visita, Senhor, com o teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo faz nova todas as coisas. E hoje está fazendo mulheres novas dentro desta casa. Está fazendo mulheres curadas, batizadas com o teu Espírito Santo. Mulheres restauradas. Espírito Santo,
Oria laharia malaria laria laria. Se entrega, se quiser chorar, chora. Libera essa dor, libera esse sofrimento que você não vai mais sentir ele. Vai dizer: Senhor, eu me entrego. Se entrega a essa canção e deixa o Espírito Santo agir. Não tenha medo de chorar, não tenha medo de falar. Se você tiver vontade de dizer palavras de perdão, vai dizendo. Se você necessitar dizer: mãe, eu te perdoo, mãe, eu libero esse perdão, mãe, eu não aceito tudo o que aconteceu, mas eu te perdoo de todo o meu coração. Oria halaria laria laria. Batiza, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus, essas mulheres. Oria laharia laria laria. Oria halaria laria. Oria laharia malaria laria laria. Oria laharia. Incendeia, Senhor, desce, Senhor, sobre essa igreja o teu fogo abrasador. Batiza, Senhor Jesus. Batiza, Senhor Jesus. Oria laharia laria laria laria. Oria laharia laria laria laria. Oria laria. Oria laharia malaria laria laria. Oria laria laria. Incendeia-me. Deseja isso, mulher. Deseja isso. Se liberta. Mulheres que sofreram na infância. Mulheres que se sentiram usadas. Você que foi abusada na tua infância e carrega essa dor e esse sofrimento. Libere esse perdão. Eu não estou pedindo para você aceitar, eu sei que doeu, eu sei que ainda dói essa ferida, esse trauma. Mas é preciso você liberar esse perdão. Você, mulher, você sabe que isso é uma dificuldade muito grande que atrapalha e tem atrapalhado por muito tempo o teu relacionamento. Que muitas vezes quando o teu marido te toca, muitas vezes quando ele te faz carinhos, você sofre. Você não queria sentir o que você sente porque você não tem culpa, mas nesse momento você está sendo batizada no Espírito Santo de Deus. Você está sendo curada desse trauma, dessa infelicidade que você não tem culpa e muitas vezes carregou por anos e anos essa culpa. Batiza, Senhor, essas mulheres que carregam essa dor e esse sofrimento, Senhor Jesus. Toca, Senhor, visita essas histórias. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a afetividade que era prejudicada, Senhor, por mulheres que se sentiram usadas em relacionamentos que não foram felizes, em relacionamentos frustrados, e carrego essa dor no coração, essa insegurança. Batiza, Senhor, cura essas mulheres, Senhor Jesus. Batiza com teu Espírito Santo, libera, Senhor Jesus. Libera esta graça que vem do céu, Senhor. Toca, Senhor Jesus, sobre todas essas mulheres, inclusive as servas que aqui estão presentes. Toca, Senhor Jesus, batiza, Senhor Jesus. Senhor, visita com teu Espírito Santo esses homens que estão aqui. Homens duros. Homens como um cérnio de duro. Mas por dentro corações arrebentados, Senhor Jesus. Por uma infância dolorosa. Você que sofreu por muitas agressões na tua infância. Você que era espancado. Você que não teve amor. Que sentiu uma rejeição. Deus da concepção lá do ventre da tua mãe, você já sentiu esse não desejo de que você nascesse.
que você cresceu apanhando, não sentindo o amor. Vocês que foram muito maltratados pelos pais, eram espancados, xingados. Que a vida te ensinou que era só trabalhar. Quem sabe você não teve nem a chance de estudar direito. E a vida foi dura, foi pesada com você, homem. E você se tornou esse cérnio, esse homem duro. Que dentro da tua casa com os teus filhos, com a tua esposa, você não deseja ser, mas muitas vezes você perde a paciência, essa dureza, essa rispidez. Essas palavras que saem da tua boca, que depois você se arrepende, mas você não tem coragem de voltar atrás muitas vezes, porque você aprendeu que isso é feio, pedir desculpa, ou se redimir dos erros. Pede a graça do batismo do Espírito Santo, homem. Não tenha medo de se entregar, não tenha medo de dizer, esse homem sou eu. Ninguém aqui está para te condenar, muito pelo contrário. O Senhor está aqui para se libertar deste homem velho, desta carapuça que você veste de um homem durão, de um homem bravo, de um homem ríspido. Mas aí dentro tem um coração amável, um coração que é capaz de amar, um homem que é capaz de ser paciencioso, sim. Que é capaz, sim, de ser paciente quando se sente confrontado. Eu sei que a tua infância foi difícil e é que é desta forma que você aprendeu. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para quebrar esse passado, quebrar essa história. Quebrar isso que você herdou dos teus pais, dos teus avós. Batiza, Senhor, com o teu Santo Espírito esses homens. Pai, Senhor Jesus, corações cheios da tua graça, cheios do teu Espírito Santo. Não deixe nenhum homem sair daqui, Senhor, da mesma forma que ele entrou. Batiza, Senhor, mesmo aqueles que ainda não querem se abrir a tua graça. Mesmo aqueles que ainda não estão acreditando no teu poder, Senhor. Tu pode todas as coisas, Tu sabe todas as coisas, Senhor, Tu conhece cada um, Tu conhece cada história. Batiza com Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, que eles sintam a Tua presença, através desta música, através desta canção, que eles desejem, Senhor, serem batizados, impregnados pelo Teu Espírito Santo. Derruba, Senhor, todos os muros. Derruba, Senhor, todas as barreiras levantadas dentro destas casas. Batiza, Senhor Jesus. Levanta homens e mulheres novos. Espírito da verdade. Espírito da verdade. Deseja isso. Ouça minha voz. Isso, queira isso, homem. Queira ser visitado pelo Espírito Santo. Espírito desce, da Senhor verdade. Jesus. Desce. Espírito da Desce verdade. as línguas de fogo, Senhor Ouça Jesus, minha sobre esta voz. casa, sobre esta igreja. Já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Já não quero o que não te agrada. Renuncio o que nos afasta. Vai se levantando nesse momento. Vai se levantando e vai desejando isso. Vai cantando, vai pedindo para o Senhor descer. Os quatro cantos. Isso. Deseja, homem, deseja ser curado. Deseja ser restaurado.
Oria, laria, laria, laria. Enche o meu coração. Oria, laria, 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 laria. Meu coração. Oria, laria, laria, laria. Oria, laria, 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 laria. Oria, laria, laria. Oria, laria, laria, laria. Oria, laria, laria, laria. Santo. Oria, laria, 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 laria. Oria, laria, laria, laria. Enche, Senhor Jesus. Meu coração. Deseja isso, homem. Vai pedindo isso. Sopra, Senhor Jesus. Sopra sobre essa casa, Senhor Jesus. Sopra sobre esses homens e mulheres. Solta a tua voz, deseja isso, deseja. Creia, irmão. Creia, irmão. Aqueles homens estavam sentados, mas quando desceu o Espírito Santo, a palavra vai dizer que eles oravam em línguas, que eles clamavam, que eles falavam, que eles estavam cheios do Espírito Santo, da forma que as pessoas que escutavam eles achavam que eles estavam embriagados, que viam-se embriagados de vinho doce, de tanto que era aquele clamor, aquele desejo. Clame isso, meu irmão. Eu queria pedir essa graça. O Senhor falava muito forte no meu coração. Eu acho que a outra vez que eu vim aqui eu testemunhei. Mas eu, na minha infância, quando eu tinha 8 anos de idade, eu sofri abuso por uma mulher mais velha. Minha mãe deixava na casa dela, achando que ela ia me cuidar, para minha mãe trabalhar. E ela me abusava, fazia eu, como uma criança de 8 anos, fazer barbáries para satisfazer aquela mulher. Eu nunca me dei conta, eu vivia a minha vida uma sexualidade totalmente desregrada, tendo uma visão do ser humano mulher como vulgares. Todas as mulheres para mim eram como objetos sexuais e eu não tinha esse entendimento. Depois de me encontrar com Cristo, ser batizado no Espírito Santo, eu tive um discernimento, um atendimento que era aqueles abusos na minha infância que me tornaram um jovem totalmente desregrado e mundano. E com os pensamentos e atitudes que não eram conforme a vontade de Deus com as suas parceiras. E o Senhor colocava no meu coração que homens aqui dentro sofrem por causa disso. Que você também sofreu abusos sexuais na tua infância. E que você carrega essas dores profundas. Quem sabe você não se deu conta ainda que muitas das tuas atitudes, eu fui me dar conta com 36 anos de idade, fui me recordar que por muitos anos aquilo se apagou da minha mente. Mas aquela ferida ainda era profunda no meu coração. Aquela ferida foi precisa ser arrancada pelo Espírito Santo de Deus para que eu tivesse um novo entendimento da figura feminina. Que as minhas atitudes fossem transformadas nessa área sexual. E o Senhor falava muito forte no meu coração que homens que aqui estão sofreram um abuso na sua infância e sofrem com essa dor. E eu queria te convidar, homem, nesse momento, para que você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus no teu meio. Que o Espírito Santo de Deus possa adentrar no teu coração e arrancar essas feridas. Que você não se dava mais conta o quanto que ela prejudicou a tua vida. O quanto que ela prejudicou a tua estrada, prejudicou a tua caminhada. E o quanto que ela ainda prejudica hoje em dia dentro do teu matrimônio, dentro dos teus relacionamentos. Cura, Senhor, batiza homens que estão aqui, Senhor, que sofreram por abusos na sua infância. Toca, Senhor Jesus.
Visita, Senhor, visita essas histórias. Se é preciso, homem, você ir lá, visitar essa dor lá atrás, quando aconteceu, para liberar esse perdão, para dizer, Senhor, eu quero liberar esse perdão, Senhor, eu quero arrancar essa ferida. O que o Senhor está fazendo hoje, homem, não é trazer sofrimento para você, não é trazer dor para você, e sim curar, e sim te batizar para viver uma nova vida. Batiza, Senhor, esses homens, Senhor, toca esses homens com Teu Santo Espírito Santo. Homens que sofrem um abandono, que seu pai virou as costas e foi embora na tua infância. E você sente muita dor até no dia de hoje. Quem sabe não sendo um bom pai, não sendo um pai presente, porque você não teve isso na tua infância. Batiza, Senhor, restaura, cura, Senhor, desses homens que aqui estão, Senhor Jesus. Batiza, Senhor, com Teu Santo Espírito, Senhor. Adentra no coração desses homens e mulheres, Senhor. A Tua promessa é que sairia daqui homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Sairiam daqui homens e mulheres que vieram em busca da promessa, Senhor. Que vieram em busca do Paráclito. Homens e mulheres servos deste grupo de oração, que já não sentiam mais a presença Tua, como estão sentindo, Senhor, nesta noite. Por serem libertos e serem curados, Senhor Jesus, pela graça do batismo do Teu Espírito, Senhor. Ori alahari, alari, 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 alari. Família, levanta as tuas mãos. Eu quero que todos vocês levantem as mãos. E nós vamos fazer um grande clamor. Nós vamos clamar agora para encerrarmos essa oração. Para encerrarmos esse momento, porque o Senhor fala aqui nos meus ouvidos que ainda tem pessoas incrédulas aqui no meio. Ainda tem pessoas aqui que ainda estão com o coração endurecido. Eu queria te pedir para que você, quem sabe é você que está incrédulo, que você pedisse, Senhor, me dá uma demonstração do Teu poder, Senhor. Se você duvida, se você é como Pedro antes de receber o batismo do Espírito Santo, diz, Senhor, me dá uma demonstração do Teu poder. E você que já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, que você possa levantar as tuas mãos e clamar, diz, Senhor, eu já senti a presença, mas eu quero mais e mais de Ti, Senhor. Sim, Senhor, eu quero mais e mais, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Senhor, eu quero mais e mais sobre essa igreja, Senhor. Eu quero mais e mais, Senhor Jesus, sobre cada homem que aqui está, sobre cada mulher. Senhor, eu quero a criança que está lá naquela festa junina, Senhor. A cada criança que está lá, filhos desses homens amados que estão aqui, Senhor. Eu quero que Tu visite com o Teu Santo Espírito, Senhor, aquele lugar. Que de lá saiam crianças transformadas pela ação do Teu Santo Espírito. Batiza, Senhor, com Teu Santo Espírito. Maravilhoso é, Cante. digno Tu é. Sempre Oh, Senhor Jesus. Cante isso para Jesus. digno Tu é. Isso. Batiza, Senhor Jesus. Visita, Senhor, homens e mulheres. Obrigado, Senhor Jesus, pela ação do Teu Santo Espírito. Toca, Senhor Jesus. Cura, Senhor Jesus. Ori alahari alaria. Ori alahari alaria. Ori alaria alaria. Ori alaria alaria. Ori alahari alaria alaria. Ori alari 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 alaria. Ori alari alari alaria. Viemos te adorar, Cante. contemplar Tua glória. Ori alaria. Cante, nós viemos
contemplar tua glória. Oria laria 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 Maravilhoso. laria. Oria laria laria laria. Digno tu és, soberano és, pra sempre. Oria laria 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 laria. Oria laria laria. Oria laria laria. Oria laria 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 laria. Oria laria laria laria. Oria laria laria. Eu queria convidar você que está com a sua esposa, o seu esposo aí, você está com os teus filhos, você que está, o marido vai olhar para a esposa e dizer, hoje você recebe um novo homem, e a esposa vai dizer, hoje você recebe uma nova mulher, pela graça do Espírito Santo de Deus. E eu creio, irmãos, você que não está com a sua família aqui, eu creio que na noite de hoje o Senhor entrega a todos nós famílias restauradas pela graça do batismo do Espírito Santo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.